Uma boa tarde a todos vocês. Mais uma vez o IPE está aqui para apresentar para vocês o que ocorreu no ano de 2022. Essa é a nossa audiência pública de governança do ano 2022. Muito obrigada por vocês estarem nos assistindo e sempre participando do Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência, vocês sabem, é uma autarquia municipal, personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa e financeira descentralizada. A nossa função, o nosso objetivo é operar e administrar os planos de benefício de custeio do regime próprio de previdência social do município de Itajaí. O Instituto de Previdência foi criado pela Lei Complementar número 13, de 17 de 12 de 2001. Nós possuímos uma segregação de massa. Então, os nossos segurados são divididos em dois planos. O plano financeiro, que são os servidores que já foram nomeados até 16 de 12 de 2001, antes da existência do Instituto. Esses pertencem ao regime repartição. E a outra massa é o plano financeiro, que é o regime de capitalização. São todos os servidores que passaram por concurso e foram nomeados a partir de 17 de 12 de 2001. Qual é a composição da diretoria executiva do Instituto de Previdência? Nós temos uma presidência, que essa presidência é alguém escolhido pelo prefeito, de livre nomeação do prefeito, e nós temos as nossas diretorias, a diretoria de investimento, a diretoria de previdência, a diretoria administrativa e financeira. Além desses que compõem a diretoria executiva, nós temos os nossos conselhos. Nós temos o Conselho Municipal de Previdência, que é o nosso CMP, um órgão de controle, deliberação e orientação administrativa. Esses são servidores efetivos escolhidos por instituições, pelas nossas instituições, pelo prefeito, pela Câmara de Vereadores e pelo Instituto de Previdência. Nós temos o Comitê de Investimento, que é um órgão auxiliar do IPE, do CMP, quanto à aplicação dos recursos financeiros do RPPS, com a participação do processo decisório de formulação e execução das políticas públicas. Então, é esse comitê de investimento que trabalha com os recursos, com a aplicação dos recursos do Instituto de Previdência. E nós temos ainda o Conselho Fiscal, que é um órgão fiscalizador responsável por examinar os atos administrativos e o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários. Esse conselho ele é eleito pelos servidores. Agora eu vou passar a palavra para a nossa diretora de Previdência, a doutora Cíntia, que vai abordar sobre todos os eventos que aconteceram no ano de 2022. Boa tarde a todos, me chamo Cíntia e eu sou a responsável pelo Departamento de Benefícios do Instituto de Previdência de Itajaí. Eu estou aqui para apresentar um breve resumo dos atos que foram praticados pelo nosso departamento no ano de 2022. Então, ano passado, nós tivemos 1.468 atendimentos presenciais. Então, foram todos esses servidores que compareceram aqui na autarquia para obter alguma orientação relativa aos benefícios. Atendemos também 1.053 servidores na forma remota, seja por WhatsApp, por e-mail ou até mesmo telefone. Também no ano passado, atendemos 1.034 servidores através do programa IPE Itinerante, que é um programa desenvolvido pela autarquia em que um grupo técnico do IPE ele vai até o local onde estão reunidos determinados números de servidores para trazer informações sobre benefícios ou diagnósticos previdenciários. Com relação aos atos, em 2022, nós concedemos 284 atos, sendo eles 17 pensões por morte, 69 abonos de permanência, 95 averbações
e 103 aposentadorias. Com relação às aposentadorias, fizemos um levantamento e verificamos que 86 delas foram na modalidade de por idade e tempo de contribuição, 12 foram na regrinha por idade e 5 aposentadorias foram por invalidez. No que se refere às aposentadorias por invalidez, fizemos um outro levantamento para verificar quais doenças estavam tornando os nossos servidores inaptos para o trabalho. Verificamos que uma aposentadoria foi motivada por doença neurológica, outra aposentadoria foi motivada por doença ortopédica, uma por infecto contagiosa e 2 aposentadorias foram por doenças psicológicas. E por fim, fizemos também um relatório por cargo, né? E verificamos que dos atos concedidos em 2022, 38 servidores titulares do cargo de professor foram aposentados. É o maior número, evidentemente, pela quantidade de servidores, né, que compõem a nossa Secretaria Municipal de Educação. Eram essas as breves informações. Em havendo dúvidas, vocês podem contactar o IPE através de e-mail, WhatsApp. Estamos à disposição dos senhores. Agora eu vou passar a palavra para o nosso contador, o Fernando Kotoviski, que vai trazer algumas informações contábeis da autarquia. Boa tarde a todos, eu sou o Fernando, sou o contador do Instituto Previdência Itajaí e dentro da audiência pública, vou apresentar as receitas e despesas ocorridas no exercício de 2022. Como já é sabido, né, mas a gente sempre recapitula isso para os servidores, o Instituto possui segregação de massa, que é a separação dos servidores ativos participantes do RPPS em 2 grupos, conforme o artigo 3º da Lei Complementar 13. Seria o Fundo Financeiro e o Fundo Previdenciário. O Fundo Financeiro ele abrange todos os servidores públicos efetivos do município que tenham sido admitidos até 16/12/2001. E o Fundo Previdenciário, todos os servidores efetivos que tenham sido admitidos a partir de 17/12/2001. O Fundo Financeiro tem suas características como que é organizado pelo regime de caixa, ou seja, as contribuições vertidas nesse fundo servem para pagar as suas obrigações atuais com aposentados e pensionistas, e as sobras elas são mantidas em aplicações, se ocorrerem, né? Caso faltem recursos, os mesmos serão custeados pelo município de Itajaí. A principal característica é que não há propósito de acumulação de recursos. Já o fundo previdenciário, ele é organizado pelo regime de capitalização, ou seja, as contribuições vertidas nesse fundo servem para custear as obrigações previdenciárias dos servidores efetivos do município de Itajaí, onde a principal característica dele é a acumulação e capitalização de recursos. Já entrando na questão de números, então, o Fundo Financeiro teve suas receitas orçamentárias em 2022 no valor total de R$ 28.891.000, onde de contribuição patronal recebeu R$ 11.156.000, de contribuição do servidor R$ 8.130.000, de contribuição do servidor inativo R$ 5.777.000, de contribuição de pensionista R$ 317.000, remuneração dos investimentos do RPPS R$ 274.000 e compensação previdenciária R$ 2.233.000, totalizando então R$ 28.891.000. Outros recursos que o fundo também teve foram aporte para a cobertura de insuficiência financeira no valor de R$ 117.010.000 e também o superávit que foi utilizado do exercício anterior, no caso o superávit de 2021, foi utilizado em 2022 no valor total de R$ 51.380,46, totalizando então, somando a receita orçamentária, esses valores com a receita orçamentária, R$ 145.953.000. Né? As despesas do Fundo Financeiro em 2022, com aposentadorias, foram R$ 131.488.000, de pensões R$ 3.221.000, compensação previdenciária R$ 970.000 e demais despesas que seriam despesas de PASEP sobre os investimentos, né, sobre o rendimento dos investimentos, R$ 2.497,95, totalizando R$ 145.682.000 de despesas do Fundo Financeiro,
onde receita menos despesa gerou um resultado financeiro do fundo de R$ 270.943,77. O fundo previdenciário teve receitas no valor total de R$ 211.487.000, onde em 2022 de contribuição patronal ele recebeu R$ 76.720.000, de contribuição do servidor ativo R$ 52.933.000, de contribuição do servidor inativo R$ 173.000, de contribuição de pensionista R$ 25.000, remuneração dos investimentos do RPPS R$ 78.975.000, compensação previdenciária R$ 388.000, contribuição em regime de parcelamento de débitos, seriam os parcelamentos que o município tem com o RPPS, R$ 2.261.000, e receitas diversas na casa de R$ 9.127,23. Então, totalizando R$ 211.487.000 de receita do fundo previdenciário em 2022. As despesas do fundo de aposentadorias, R$ 10.037.000, de pensões, R$ 2.921.000, compensação previdenciária, R$ 35.000, e demais despesas que seriam despesas de PASEP sobre os investimentos, sobre o rendimento dos investimentos do fundo previdenciário, R$ 968.000, totalizando despesas orçamentárias no valor de R$ 3.963.000, onde receita menos despesa gerou um resultado do fundo previdenciário de R$ 197.524.000. As despesas administrativas, a taxa de administração do RPPS, né, as despesas com a taxa de administração, em 2022, o RPPS, então, ele arrecadou de taxa R$ 9.081.000 e teve despesas com a taxa de R$ 8.977.000, gerando um resultado de R$ 104.762,69. Aqui eu trago uma evolução das despesas administrativas do RPPS, né, onde de 2018 a 2022, onde o percentual ali utilizado de 1,95 em 2018, 2,04 em 2019, 1,53 em 2020, 1,52 em 2021 e 2,44 em 2022. Só lembrando que em 2022 houve uma alteração da legislação do RPPS em função da legislação federal, onde acabou alterando a base de cálculo da taxa de administração. E também o percentual da taxa ele foi modificado de 2 para 2,4 em 2022, certo? Essas seriam as informações que eu teria para passar aos servidores e ficamos à disposição. Se alguém tiver alguma dúvida, pode encaminhar perguntas que a gente terá o maior prazer em responder. Obrigado a todos. Agora eu vou chamar a Jane de Fátima Gomes Furtado, nossa diretora administrativa e financeira, que vai falar para vocês um pouco sobre a avaliação atuarial do Instituto Previdência Itajaí. Boa tarde a todos. Como o contador já falou, nós vamos falar sobre a avaliação atuarial. Ela é de 2022, né? Com base em dezembro, então tudo que aconteceu durante o ano de 2022. O que é uma avaliação atuarial? Ela é baseada em cima dessa ciência chamada atuária, que leva em consideração riscos e expectativas de quaisquer naturezas, econômicas, financeiras e biométricas, com o objetivo principal de prover a proteção social. Então, quando nós vamos falar em avaliação atuarial, nós vamos pegar dados estatísticos do RPPS, como, por exemplo, o número de segurados, né? Então, assim, no fundo previdenciário, que é aquele fundo mais novo, que iniciou lá em 17 de dezembro de 2001, nós temos aí hoje, em dezembro de 2022, 4.974 servidores ativos, 213 aposentados e 74 pensionistas. Se nós formos fazer uma proporção entre o ativo e o inativo, nós podemos garantir que nós temos um servidor ativo para cada servidor inativo. Tá? E aí eu fiz aí também uma perspectiva de 2020 e 2021, onde a gente observa o aumento do servidor ativo e também o número de aposentados e pensionistas também vem aumentando durante esses anos.
Aí depois, aí no gráfico é mais fácil ainda de a gente visualizar, né? Tanto a proporção, né, que era bem maior lá em 2017, e hoje aí nós estamos aí com 17 servidores ativos para cada inativo. Já no fundo financeiro, que é aquele fundo que vai até os servidores que entraram em 16 de dezembro de 2001, ele é um fundo em extinção, então a probabilidade dele é sempre estar diminuindo, né? Em termos de servidores ativos, porque não entra mais ninguém naquele fundo, ele é um fundo em extinção. Em compensação, aumenta o número de aposentados e pensionistas. Então a gente pode olhar ali que em 2022, 460 servidores ativos, 1.221 aposentados e 231 pensionistas. Se eu fizer aquela mesma proporção do número de ativos para o número de aposentados, nós só vamos ter 0,32, ou seja, eu tenho 0,32 de ativo para cada aposentado, mas por ser um fundo em extinção. Então dá para ver também aí a sequência 2020 e 2021, a gente vê que o número de servidores ativos vem diminuindo e o número de aposentados, consequentemente, aumentando, assim como o número de pensionistas também. E a mesma coisa aqui, observando o gráfico. A parte azul é o servidor ativo e a parte amarela ali é o servidor aposentado e pensionista. No fundo previdenciário, vamos dar uma olhada como é que está dividido isso agora em dezembro de 2022. O fundo previdenciário, como eu já falei, é o fundo mais novo, então ele tem hoje, tinha lá em dezembro, 3.898 servidores do sexo feminino e 1.076 do sexo masculino, com uma renda média de 5.799, uma remuneração média para as mulheres, 7.631 para os homens. E uma idade média que se encontra o servidor ativo de 43,69, tanto para o masculino quanto para o feminino. Já o aposentado, são 178 mulheres, 35 homens. Uma remuneração média de benefício do aposentado, 3.557,16 para as mulheres, 4.874 para os homens. E uma idade média de 62,23 para as mulheres, 63,97 para os homens. O pensionista, 34 mulheres e 40 homens, né? Mais homens do que mulheres. A remuneração média desse benefício de pensão, 2.786 para as mulheres, 2.925,62 para os homens, e uma idade média de 44,62 para as mulheres e 44,48 para os homens. Já no fundo de repartição, nós vamos observar que a remuneração média é maior, em função de que eles têm melhores regras de aposentadoria e também já estão mais no final da carreira, né? Então aproveitam mais as promoções e etc. Né? Então vamos lá, no fundo de repartição, que é o fundo mais antigo, servidores ativos, 287 mulheres e 173 homens. Uma remuneração média das mulheres de 9.769 e 10.467 para os homens. Uma idade média de 54 para as mulheres, 56,87 para os homens. Aposentados, 1.011 mulheres, 210 homens. E uma remuneração média de 8.487,70 para as mulheres e 10.300 para os homens. E a idade média aí de 65 para as mulheres, 69 para os homens. E os pensionistas, como é que fica a situação dos pensionistas? A estatística deles, né? São 171 servidores do sexo feminino, 60 do sexo masculino. E uma remuneração média de 4.594 para as mulheres, 4.489 para os homens. E a idade média aí de 68 para as mulheres e 61,37 para os homens. Todos esses dados, eles são utilizados para fazer o cálculo atuarial, tá? E nesse cálculo atuarial eles usam algumas hipóteses. Por exemplo, tábua de mortalidade é usado o IBGE tanto para o feminino quanto para o masculino. A taxa de juros, que é utilizada no cálculo atuarial, 5,11 para o fundo previdenciário, 4,56 para o fundo financeiro. O crescimento da folha tem que ser levado em consideração também, né?
Eles fazem uma perspectiva de quanto vai ser a aposentadoria daqui a tantos anos. Então, 2,26 é o quadro geral, 2,64 o magistério. A idade de entrada no mercado de trabalho, 25 anos, tanto para um quanto para outro. O nosso servidor está entrando na atividade aqui dentro do município, mais ou menos com 25 anos. O triênio que nós recebemos dá 1,67 para o quadro geral, 1,67 para o magistério. Mudança de classe ali na promoção, 4% a cada 3 anos no quadro geral, 2% ao ano no magistério. Essas hipóteses, todas elas são utilizadas para se calcular aí o futuro dos nossos benefícios. E aí nós temos a situação dos planos, né? Tanto do fundo financeiro quanto do fundo previdenciário. Então, ali olhando aquele quadro ali, nós observamos que a grande diferença são os ativos garantidores, que é justamente aquilo que a gente já tem para poder bancar essas aposentadorias futuras. O fundo financeiro, como ele não é um fundo acumulador, como diz o Fernando, ele não capitaliza, ele só tinha lá em dezembro 1.190.000, que foi o saldo de uma compensação previdenciária ou algo parecido. Já o fundo previdenciário tem 1.153.000.000, que é justamente as contribuições que entram todo mês e são jogadas no mercado financeiro para buscar a melhor rentabilidade possível. As provisões matemáticas dos benefícios concedidos e a conceder, podem ver também que no fundo financeiro, como tem mais gente aposentada, é muito maior a provisão matemática do fundo financeiro do que do fundo previdenciário, que ainda está iniciando aí o número de aposentadorias. As compensações financeiras também, compensação financeira nada mais é do que aquela compensação que nós temos quando o servidor ele entra com um tempo no INSS e contribuiu para o INSS, por exemplo, ou para um outro RPPS, de outro município, ou de outro estado, contribuiu, mas vai acabar aposentando aqui pelo município, né? Então, existe depois, no final, quando ele for se aposentar, um cálculo aí que é feito dessa compensação financeira. Então, para nós olharmos ali, o déficit ou superávit desses planos, no fundo financeiro, como ele não tem o dinheiro em caixa, ele é aportado todo mês, como o Fernando falou, teria um déficit de 2.411.000.000, se nós fôssemos calcular hoje, né? Quanto teria de déficit? 2.411.000.000. É um déficit? Não, porque ele aporta todo mês para pagar as aposentadorias dos servidores. E do fundo previdenciário, que é aquele que acumula recurso para poder pagar essa aposentadoria lá no futuro. Nós temos aí um superávit de 168 milhões. Certo? Então seria isso que eu teria para dizer sobre o cálculo atuarial, e aí depois eu vou passar a palavra aí para a diretoria de investimento, que no caso eu mesmo vou falar, porque o nosso diretor está em férias. Então aqui nós vamos falar sobre o investimento. Durante toda a audiência foi falado sobre os números que nós temos hoje com relação à contabilidade, como que é feito esse cálculo atuarial, quantos servidores aposentam, quantos entram em abono permanência e assim por diante. Então agora nós vamos falar um pouquinho do que é feito com a contribuição que o servidor faz todo mês e que o município também aporta todo mês. Então, 22% é da parte patronal, 14% do servidor. Aí esse recurso vem para o IPE, né? E aí é colocado no mercado financeiro de forma a tentar conseguir a melhor rentabilidade possível, para que no futuro a gente tenha recursos para pagar todas essas aposentadorias aí que estão sendo previstas. Então, só para ter uma ideia, a evolução patrimonial de 2021 e 2022. Em dezembro de 2020, nós tínhamos 999.803.719,86. Em dezembro de 2022, nós passamos a 1.162.547.999. Então, tivemos aí um acréscimo aí mais ou menos de 16, 17%. Então, é uma evolução que houve de 2021 para 2022.
Em quais instituições que são aplicados esses recursos? Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, XP, Safra, Tesouro Direto do Governo Federal, BTG Pactual e assim por diante. Então, são vários bancos que a gente coloca esses recursos para poder render, né, cada vez mais. Como a Beth falou, existe também um comitê de investimento que se reúne mensalmente, acompanha a política monetária do país e até a mesma internacional, para poder ver onde é que a gente deve aplicar esses valores, né? Então, ali, ó, como é que está a composição dos investimentos aí na base de dezembro de 2022? Onde é que estão aquele 1 bilhão que a gente viu lá atrás? A maioria está em títulos públicos, 60,69%, em função de que o título público hoje é o investimento com menor risco, mais seguro, e principalmente porque como nós não temos no fundo previdenciário aposentadorias que vão ocorrer assim nos próximos anos, elas vão ao longo dos anos serem colocadas no papel, né? Então nós temos como poder aplicar esses títulos públicos durante um longo período, porque todos eles são títulos que vão vencer daqui 20 anos, daqui 15 anos, 10 anos, e assim por diante. Por isso que ele tem uma rentabilidade melhor também. Então é mais seguro hoje você colocar o dinheiro em títulos públicos. Então por isso que nós temos aí 60,69%. Aí vamos ver lá o Banco do Brasil, 10,07%, o Bradesco, 8,27%, a Caixa Econômica, 4,20%, o Banco Itaú, 4,76%, o Banco BTG, 5,54%, a XP, 2,58%, e outros bancos ou instituições financeiras aí, nós temos aí 3,9%. Então é assim que hoje está distribuído os nossos recursos. Aqui dá para ver melhor até, 705.543.000, todo em título público, né? Ativos de renda fixa, 135 milhões, fundos de renda fixa, 112, fundo de multimercado, 22 milhões, fundo de renda variável, 106, investimento no exterior, 80, e conta corrente lá tem 128 mil. Então, assim, essas distribuições, ela é feita através de uma política de investimento que é aprovada pelo comitê, pelo conselho, pela diretoria, e através dessa política de investimento e algumas regras que tem no governo federal, no Banco Central, etc., que vai dizer quanto eu posso colocar do meu investimento, do meu valor, quanto que eu posso colocar em cada tipo de ativo, né? Justamente para evitar os problemas que a gente viu aí não muito tempo atrás, que aconteceram com a maior parte dos fundos de pensão aí, que botaram dinheiro tudo num lugar só ou em ativos meio que não eram tão eficazes, tão bons, né? Então hoje existem umas regras que são determinadas pelo próprio Banco Central. E essa política de investimento, como eu falei para vocês, ali ela vai dar todos os parâmetros, o que eu posso fazer com esse dinheiro, onde é que eu posso investir, de que forma eu posso investir, certo? Então, assim, uma das coisas que a política de investimento traz é a meta de rentabilidade, tá? E a rentabilidade. Então, lá quando foi feita a política de investimento para 2022, ela foi feita no final de 2021, tinha-se a perspectiva de 11,12% de meta. Não foi realizado isso, só foi realizado 4,38%. É claro que, em função ainda dos restícios da Covid, da China, então o mercado internacional pesa muito nessas horas, né? Então a gente viu aí durante o ano 2022 que principalmente a parte de rentabilidade dos ativos não estavam lá de acordo com aquilo que a gente esperava, né? São várias influências que a gente teve aí da política internacional, da política econômica dentro do próprio país. Então, em função disso, a gente não conseguiu
bater a meta atuarial. Espera-se que agora em 2023 isso possa ocorrer, né? Então, olha lá, ó, regras de aplicação dos recursos. Como eu falei para vocês, existe aí, de acordo com a resolução do Conselho Monetário Nacional, essa resolução 3.922, alterada pela 4.604, que eu posso colocar, se eu quiser, tudo em título público, 100%, tá? Ou se eu posso colocar só 5% em operações compromissadas, ou 65% em fundos de renda fixa referenciados. Então, aqui nesse artigo 7º dessa resolução, ele diz mais ou menos o que eu posso colocar no máximo, né? E ela continua. Tipo de ativo lá, por exemplo, letras imobiliárias garantidas, eu posso colocar até 20%, poupança 15%. E aí dentro dessa distribuição é que há esse estudo, a gente faz uma LM também, que é um estudo que vai dizer mais ou menos quando que eu vou precisar dos recursos para começar a pagar as minhas aposentadorias, e em cima disso também eu vou ter aquele prazo máximo que eu posso aplicar os meus fundos e deixar lá rendendo, né? Não vou precisar deles imediatamente, vou precisar deles daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então esse estudo ele também faz ele determina essa condição que aí, em função disso, mais a política internacional, a própria política econômica do país, vai dizer mais ou menos aonde que eu devo aplicar os meus recursos. E esse artigo 8, também nessa mesma resolução, ele traz aqui os limites, no caso aí da renda variável. Né? A gente tinha visto a renda fixa, agora estamos vendo a renda variável. E ele continua, eu posso também fazer aplicação de investimentos no exterior, 10% no máximo daquilo que eu tenho em recursos. Então seria mais ou menos isso, e eu vou passar daí a palavra para a nossa presidente, que ela vai dizer o que mais a gente fez durante esse ano, aí, ações independente dessas situações que nós trouxemos aqui. Ok? Muito obrigado, estamos à disposição. Vocês puderam perceber que não é pouco que se trabalha, né? Temos uma responsabilidade muito grande com o dinheiro que vocês aportam para o Instituto de Previdência, para o futuro financeiro de vocês. E nós tivemos algumas ações muito importantes. Nós fomos certificados no Progestão no nível 2. Nós tínhamos nos anos anteriores o nível 1 e passamos para o nível 2. Para nós isso é uma grande conquista, porque nós conseguimos atingir as metas para mudar de nível. Nós também tivemos o recadastramento, a prova de vida dos aposentados. E nesse de aposentados e pensionistas, nós temos um total de 1.415 aposentados e 305 pensionistas. O nosso recadastramento dos ativos também nós estamos fazendo via online, e esse recadastramento, ele também nós tivemos 5.277 servidores que realizaram o seu recadastramento. A elaboração do relatório anual de governança. Nós todos os anos fizemos um relatório de governança e vamos fazendo as colocações e tudo que nós precisamos fazer de um planejamento, né, anual. Realização de capacitação. Nós temos muito carinho e temos muita vontade, queremos muito capacitar, porque nós temos que profissionalizar o nosso servidor. O nosso servidor do Instituto ele é efetivo, então ele precisa de capacitação anual. Quanto mais profissionalizarmos o Instituto de Previdência, mais seguro vocês estarão com o futuro financeiro de vocês. Vocês terão a certeza de um futuro financeiro que vocês não vão ter dúvida no pagamento de vocês quando se aposentarem. Implantação dos processos eletrônicos, digitalização dos processos físicos. Nós estamos digitalizando e estamos botando tudo digital, tudo na nuvem, tudo cadastrado, tudo
modernizando a gestão. Não queremos mais papéis, queremos que tudo fique muito bem guardado. Realização do projeto IP itinerante. E todos vocês já sabem o que é que acontece com o IP itinerante. E nós atendemos 1.475 servidores. Realização do projeto Novos Rumos, que é o projeto que prepara o servidor para a sua aposentadoria. Então, todos os anos a gente reúne 80 servidores, 90 servidores, para que se preparem para a sua aposentadoria. Nós tivemos também a discussão durante o ano para a compra ou a adoção de um terreno. E tivemos o prazer de receber do governo municipal um terreno no valor de R$1.200.000 no dia 21 de 12 de 2022, aprovado por lei na Câmara de Vereadores, a Lei 7.465 de 2022. Elaboração de estudos do ALM, manutenção e atualização do site do IP. Esse nós sempre estamos atualizando para que vocês percebam e saibam tudo o que está acontecendo no Instituto de Previdência. Manutenção do funcionamento do controle interno e da ouvidoria. E gostaríamos que vocês, sempre que pudesse, nos comunicasse, nos perguntasse, né, sobre alguma coisa através da ouvidoria. Qualquer reclamação, qualquer elogio, isso é importante, isso é muito importante, a aproximação do servidor para o Instituto de Previdência. Nós elaboramos também uma série de vídeos sobre educação financeira, principalmente sobre o cuidado com os golpes que os nossos aposentados têm recebido. Então, esses vídeos estão lá no site para que vocês possam vê-los e ter um pouco mais de cuidado com os seus dinheiros aplicados, os seus dinheiros no banco, que isso tem sido uma prática, né? Fazer consignado em nome de vocês e esse tipo de coisa que vocês precisam estar prevenidos. Elaboração e execução da eleição do Conselho Fiscal. Isso também nós fizemos em 2022. Julgamento de recursos administrativos, que é feito pelo nosso procurador. Aprovação de contas do IP do ano 2021. Discussão e deliberação de projeto de lei referente à incorporação de vantagens temporárias e permanentes na aposentadoria. Aprovação dos relatórios de ouvidoria e de controle interno. Deliberação sobre a proposta de orçamento para o ano 2022 e deliberação sobre as alterações na política de investimento também para 2023. E essas foram as nossas ações realizadas no ano de 2022. Eu quero agradecer a todos os servidores, principalmente aos servidores que estão aderindo e que estão indo ao IP itinerante para se aproximar um pouco mais do Instituto. Muito obrigado, uma boa tarde e compareçam ao Instituto de Previdência. O Instituto de Previdência, ele é apaixonado pelo que faz.